Glória a Deus. Faltam 56 dias para 2018. Você já parou para pensar nisso? O tempo está voando. E o que nós estamos fazendo? O que você tem para prestar contas diante de Deus e diante de você mesmo, com aquilo que você planejou para 2018? Aí você vai dizer, como assim para 2018? Porque eu costumo crer que quando nós fazemos um plano para o ano, quando entramos no próximo, nós temos que já estar com as contas equilibradas. E quando eu digo contas, eu não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando de todo tipo de contas. Afinal de contas, a Bíblia, ela dá ênfase naquilo que nós fazemos, falamos ou pensamos, e que tudo isso gera uma colheita. Infelizmente, muita gente só usa aquele texto que Deus nos dará a medida recalcada, sacudida e transbordante só para dinheiro, e aquilo não é para dinheiro apenas. Inclusive não está nem escrito dinheiro no texto, ali serve para tudo. Você já viu uma cena de uma mãe na escola, na diretoria da escola, e os filhos ali na salinha de fora esperando, e a diretora pedagógica falando, seus filhos têm gritado um pouco nas aulas, eu não sei o que tem acontecido. E a mãe vira e fala, eu não sei porque... Cala a boca, menino! Então, eu não sei de onde ele está tirando esse tipo de comportamento. A Bíblia diz, dê e será dado para você medida recalcada, sacudida e transbordante. Se você grita em casa, você vai ter essa medida recalcada, sacudida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não existe nenhuma possibilidade de você arrancar a colheita. Agora, colher é inevitável, porém plantar pode ser planejado. Você pode dizer isso? Eu posso planejar o que eu vou plantar. Aí alguém pode me perguntar, Maurício, mas quando eu começo a colher o que eu não plantei? Existe uma coisa boa e uma coisa ruim. Todos aqui querem colher o que não plantou no lado bênção, sim ou não? Quantos querem receber aquilo que não merecem, mas no sentido de receber mais bênçãos, mais saúde, mais paz? Da mesma maneira, no pacote, o nosso inimigo sabe colocar coisas que você não fez. Ou seja, nem tudo é consequência do que você fez. Muitas coisas são pessoas plantando na sua vida. E aquilo que elas plantarem, elas vão colher em medida recalcada, sacudida e transbordante. Você precisa aprender isso. Nem tudo foi você que plantou, então não murmure. Porque se você murmurar quando estiverem te atacando, você vai colher murmuração em medida recalcada, sacudida e transbordante. Maurício, misericórdia. Por isso o primeiro texto de hoje está ligado à misericórdia. Então eu concordo com você. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias acabam quando? Nunca. As misericórdias do Senhor não têm fim. Posso ouvir aleluia aí? Pelo calendário natural, nós estamos no 11º mês do ano de 2017. Novembro tem o seu nome desse jeito, porque ele vem da palavra do latim, chamado novem, que quer dizer nono. Era o 9º mês do antigo calendário romano, que começava em março. Se você fizer a conta com março como primeiro mês, você vai encontrar o 9º mês. No mês passado eu expliquei a importância de nós entendermos a identidade do mês, a identidade do dia, a identidade do tempo, para que nós possamos remir o tempo.
Remir o tempo é não perder mais tempo, ou seja, aproveitar melhor todo o tempo que tem. Porque, afinal de contas, o tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos. E o tempo não volta atrás e nunca vai poder ser restituído. Nós tivemos algumas comunhões, se é que pode falar assim, no feriado. O pessoal da comunicação teve uma comunhão. Cadê o pessoal da comunicação que está aqui ou está todo mundo trabalhando? O pessoal da comunicação parece que não tem folga, né? Todo mundo trabalha. Glória a Deus por esse povo, né? E o pessoal do MCI São Paulo também teve uma comunhãozinha leve, né? Nunca mais nós vamos ter aquilo. A intercessão, cadê o pessoal da intercessão? O pessoal da intercessão também teve uma comunhão aí, quinta-feira, foi isso? Né? Nunca mais eles vão ver a Naira fazendo as palhaçadas que ela fez na comunhão. Você olha a Naira, uma mulher toda recatada, séria, mas chega na comunhão, o Gilson solta ela assim e fala: se manifeste, minha esposa. Né? Mas é muito legal ter comunhão, é muito legal a gente estar junto. Porém, quando você perde, e aí eu começo já com as minhas perguntas para você, quando você perde algo, não é ruim. Por exemplo, você perde uma reunião de família, você perde uma reunião do grupo, aí quando você chega tem uma piada sobre um assunto que você não sabe o que é, tem uma brincadeira, porque você perdeu aquilo. Outro dia, ouvindo um pregador, o bispo T.D. Jakes, de Dallas, Texas, nos Estados Unidos, eu achei muito interessante ele falando sobre o congregar. Perguntaram para ele se poderiam congregar com ele online. E ele disse: eu me alegro muito em que você possa me ter como um pastor step. E eu gostei dessa palavra, pastor step. Mas você precisa ter uma congregação. Você precisa ter um lugar, porque a vida cristã não vive só de pregação. O Filho de Deus, a Filha de Deus, não vive só de pregação. Posso ouvir amém? Você precisa de pessoas, você precisa de gente, seus filhos precisam de gente, de comunhão, de amigos. Então faço hoje a minha oração para todos que estão online com a gente aí, a mesma oração. Não me importo de ser um suplemento para você, mas eu não posso ser o que te dá o prato principal. Mas eu oro com você, para que em nome de Jesus, você encontre um pastor bom, uma casa excelente e um lugar que você tenha comunhão. No nome de Jesus. Posso ouvir amém? Pastor, você está expulsando as pessoas do online? Não. Enquanto eles não acharem, podem se alimentar conosco, e podem sempre nos ter como um suplemento. Mas a vida do corpo, ela tem que ser vivida real. Internet não tem toque. Eu queria abraçar os irmãos da internet, mas não consigo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É preciso ter comunhão, é preciso ter uma casa onde você canta, chora, briga, se reconcilia, pede perdão, perdoa, ama. É verdade ou não é? Todo mundo aqui que vem de uma família normal sabe que sempre vai dar uma treta. É verdade ou não é? Eu não estou falando da sua, estou falando daquele povo que não veio. Né? Tem sempre um povo que não veio, você conhece, já viu esses problemas. Mas, já que a gente está falando de data importante, você prestou atenção nos avisos, uma família bonita ali que precisa emagrecer um pouquinho. Eu, né, não estou falando de você, meu bem, você está linda, maravilhosa. Jesus, tem certas palavras, eu e minha boca grande. Vamos continuar, né? Já que a gente está falando do tempo, vamos ver algumas datas importantes de novembro, tá? Novembro, fiz uma tabelinha para te ajudar, dia, comemoração e alguma observação, se tiver. Dia 1º, dia de todos os santos. Saúde o santo que está do seu lado. Diga shalom, santo. A Igreja Católica Apostólica Romana homenageia os mártires e santos nesse dia. Eu gosto de fazer duas coisas nesse dia. Primeiro, homenagear os santos que estão vivos. E agradecer a Deus pelos que já se foram, porque eles foram importantes para nós. Quantos aí não tem uma avó santa que já foi? Sua avó tinha uma paciência com seu avô. Sua avó tinha paciência com você. E quando sua mãe ou seu pai via ela tendo paciência, comigo você não tinha, né? É porque não era neto, era filho. Muda o grau de influência. Dia 2, finados. Pela tradição católica, se reza pelos mortos em um dia específico do ano,
que começou lá no século II, porém os druidas já o faziam, pois acreditavam na continuação da vida após a morte. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, mas de uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista. Tá? No dia 5, dia do rádio amador, né? Se não sabe o que é rádio amador, os mais novos, entrem no Google, vai dar lá, os antigos sabem, né? Dia 5, dia da língua portuguesa. Gente, eu louvo a Deus pela língua portuguesa, que é a nossa maneira de se comunicar. Apesar de, hoje em dia, eu encontrar na internet alguns outros dialetos. E às vezes eu tenho que perguntar para o meu filho, o que significa isso? Alguém já se sentiu assim meio tapado, né? Outro dia eu vi algumas coisas, o Benjamin falou uma frase, eu acho que de 10 palavras eu entendi uma, né? Foi a vírgula. Eu não entendi nada, eu falei, o que ele está falando, Jesus? Isso quer dizer que eu já estou com a idade um pouco avançada, né? Dia 15, proclamação da República. Em 1889, foi instaurada a República Federativa Presidencialista no Brasil, né? E o governo brasileiro, então, teve um novo tipo de governo, um novo tipo de administração. Outra data muito importante aqui nesse mês é o CRE. Diga para o seu vizinho, o CRE é uma data importante. Quem não sabe o que é CRE, querido, é Companhia Real de Empreendedores e Empresários. Já digo para vocês, ano que vem o CRE vem com um novo nome. Porque tem um monte de gente que acha que é um culto apenas de fé. Querido, para você ser empreendedor e empresário, você precisa de muita fé nesse país. Posso ouvir amém? Porém, o nome não tem sido atraente. Assim, as pessoas olham e falam, CRE, né? Eu já criei, né? Fica igual a avó da Larissa, que um dia falou que era o culto do Creu, né? Aí a pessoa já não entendeu mais o que era, e a pastora Beth era a líder do culto do Creu, né? Isso aqui foi público, não é uma coisa escondida. Quem viu, viu, quem não viu, ria de nostalgia, né? Mas profeta Kevin e eu vamos estar aqui profetizando. Eu estou tentando convencer a pastora Beth a chamar as mulheres para virem também, para a gente poder profetizar a prosperidade de mulheres virtuosas, né? Desde que a apóstola Lúcia tem uns 15 minutos de glória para profetizar sobre vocês. Quantas mulheres aceitariam isso? Né? Porque já tem um pedido lá do Rio de Janeiro para a apóstola Lúcia fazer um culto das poderosas lá. Foi o pedido do Rio, não posso negar, já disse amém. Quando vai ser, só Deus sabe, o ano que vem. Mas daí vai toda a tropa de elite da mulherada aqui para o Rio. Quem sabe a gente não arranja alguma coisa perto da praia, para as irmãs, perto de um shopping. Já shopping foi mais atraente do que praia, né? As irmãs estão pensando ainda que estão no projeto Melão, não, projeto Verão. Quais as datas? Final de semana que vem temos uma imersão. Se você vai fazer parte do imersão, joia. Se você não vai fazer parte do imersão, ore. E se você ainda não fez o imersão, ore para o ano que vem participar do imersão. O que é a imersão, pastor? É um curso de mergulho? Não, querido. São 3 dias onde passamos ali sexta, sábado e domingo, no sítio, começando à noite da sexta e voltando no fim da tarde de domingo, mergulhados na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, sendo ministrados, tendo comunhão. É muito bacana. E, como já foi dito nos nossos avisos, dia 15 começa às 2 da tarde o congresso. Por quê? Dia 15 é feriado. E alguns gostam, como eu, de acordar de madrugada, tipo 12h20, 12h30, horário bom para se acordar no feriado. Então dá tempo de você comer e vir para cá. Vamos ter um breve intervalo aqui, lá no nosso espaço gourmet, né? E depois, 19h30 começa, não vai passar das 10h30, porque dia seguinte todo mundo precisa trabalhar e estudar. É um feriado esquisito, que é no meio da semana, mas glória a Deus por isso. Nos dias 16 e 17, quinta e sexta, vamos estar aqui às 7h30 da noite. E dia 18, começa às 9 da manhã, tem um intervalinho de almoço, começa às 2 da tarde e não vamos além das 6, 6h30. Aí agora está na mão do Dani e da Tati, nossos pastores de jovens e teens, para ver se à noite vão fazer o hangar. Inclusive, numa dessas celebrações aqui, toda a direção vai ser dos jovens, tá? Vamos, jovens e teens, a nossa galera de hangar vai invadir, e foi um pedido dos nossos apóstolos da Real,
dizendo, por favor, nós queremos ver o que está acontecendo aí em São José dos Campos. Então, os jovens e teens vão vir aqui, e a cara do culto do sábado vai ser com cara de hangar, vai ser muito bacana, não custa nada, você pode ler aqui as letrinhas pequenas do contrato, entrada franca. Que dia que eu posso vir? Todos. Venha na quarta, na quinta, na sexta. Maurício, só posso vir no sábado? Venha. Só posso vir no dia 15? Venha. Só posso vir de noite? Venha. Só no sábado que a gente ainda vai anunciar se vai ter aí o hangar ou não. Isso aí fica com a nossa liderança. Presença confirmada do nosso profeta Kevin, apóstolo Joseí, está aqui, apóstolo Sandro e eu, tá? Apóstola Lúcia e mais uma turma está chegando aí no improviso. E vamos continuar. Quais outras datas nós temos? Dia 19, dia da bandeira aqui no Brasil. Dia 20, dia da consciência negra. Nós estávamos naquele momento de comunhão santa ali em Mogi, onde foi a nossa comunhão do MC São Paulo. Me vira a irmã Samira lá e fala, o problema é que eu tenho consciência negra. Não, é humor negro. Uma baita de uma negona, eu tenho humor negro, eu fiquei olhando para ela. Eu demorei uns 15 segundos para entender. Mas o que eu quero dar ênfase aqui é a questão simples de que todos nós somos diferentes. Eu tive um bom pastor chamado Joelson, e ele ensinava o seguinte, quando alguém chegava e falava, porque tem uma mulher de cor ali na porta. E aí ele pergunta, que cor? Verde, amarelo, rosa, Por que a gente fala assim? Somos todos humanos, somos todos candidatos a filho de Deus. A grande questão não é se Deus vai nos eleger, é se nós queremos ser eleitos a filho de Deus. Porque Deus já fez de tudo para nos eleger. Nós precisamos nos posicionar como filhos. No dia 22, dia do músico. Então, ao observarmos o calendário de novembro, nós vemos que novembro é um mês onde precisamos preservar a memória daqueles que se foram. Lembra que eu falei isso sobre o dia 1º, mas posso falar isso sobre o dia 2. Não é um dia para eu fazer invocação aos mortos, nem fazer oração aos mortos, porque eu não tenho mais o que fazer, a pessoa já foi, mas eu posso ser agradecido a Deus por ter tido pessoas que me apontaram. Afinal de contas, eu sou continuidade dos meus pais, a continuação dos meus avós, dos meus bisavós, e eu sou grato a Deus por tudo que Ele me deu, inclusive a minha família. Amém? E principalmente a família, porque dela eu recebi tudo que eu precisava para me tornar quem eu sou em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém melhor? Novembro ainda aponta para melhorarmos nossa comunicação. Como você está se comunicando? E aqui, se você pegar as duas datas, o dia do rádio amador e o dia da língua portuguesa, vai falar a mesma coisa, comunicação. A grande pergunta que me fazem como pregador é como você elabora suas pregações, como você planeja. Eu sempre gosto de dar ênfase a um ponto. A coisa mais importante numa pregação não é se você falou bem, é se as pessoas entenderam o que você falou. E eu quero louvar a Deus aqui, porque na noite de ontem, o Guilherme Consiglio, o Paulinho e o Felipe fizeram um tremendo trabalho para o Evangelho de Jesus Cristo. Como todo pregador, inclusive eu, nós ficamos nervosos nos primeiros minutos. Porque a primeira coisa que a gente se depara é que um bando de gente olhando para a gente. A gente começa a achar se a pessoa está gostando da gente ou não está. Então, os primeiros 5 minutos de qualquer pregador é o tempo dele ver que ele conseguiu atrair a atenção, pelo menos da sogra dele, ou da esposa, ou de alguém. Porque a pior coisa que tem é você estar falando e as pessoas estarem contando lâmpada, as pessoas não estarem prestando atenção. Eu gosto sempre, no fim das pregações, de mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo com o meu celular. Porque muita gente acha que eu fico mandando mensagem. Não, eu escrevo todas as pregações. Quando termina uma pregação, eu tenho todo o esboço. Outro dia o apóstolo Joseí pregou 1h20. Quando ele terminou de pregar, eu mandei para ele o esboço da pregação dele. E ele disse, muito obrigado, porque eu não tinha anotado tudo que eu falei, tem coisas que surgiram na hora.
E eu mandei para ele, por que eu fico anotando? Por alguns motivos. Primeiro, porque muitas daquelas coisas, talvez eu não tenha ouvido, ou nunca tenha ouvido ou entendido daquele jeito. Segundo, porque a minha memória não vai ter espaço suficiente para tanta informação. Então eu prefiro deixar guardado no meu bloquinho de notas, e se um dia eu precisar daquele assunto, é só colocar no search, no buscador, e vai estar lá, assunto, tal. Por exemplo, o que foi dito ontem sobre intimidade com Deus. Algo que foi dado ênfase sobre você não ter apenas intimidade durante o culto, mas você buscar ter intimidade todos os dias com Deus. Então, quando eu precisar de exemplos, já tem aqui dos nossos 3 pregadores. Outro ponto, porque eu escrevo, é que muitas vezes eu estou na frente de pessoas que ou foram meus alunos, ou são meus alunos, ou são minhas ovelhas. E elas, quer queiram, quer não, ficam um pouco intimidadas. E se eu ficar encarando, a pessoa vai ficar achando que eu não estou gostando. Eu sei que nem todo mundo consegue dizer, como a Lúcia, que eu sou lindo, eu sou a cara do papai. Então, tem gente que vai achar que eu estou de cara feia, vai achar... Então, eu fico anotando. Então, se porventura amanhã você estiver pregando, não acho que eu estou anotando seus erros. Eu estou agradecendo a Deus por você estar me apontando. E, por fim, digo o que eu falei para uma amada irmã ontem que eu conheci, que está vindo há 6 meses aqui. Eu amo ser ministrado. Eu amo sentar e ouvir as pessoas. Uma das coisas que eu mais faço durante o dia, quando eu não posso estar sentado lendo a minha Bíblia, por exemplo, quando eu estou dirigindo, eu não consigo estar lendo a minha Bíblia. Quando eu estou na academia, eu não consigo ler a Bíblia. É ouvir pregadores. Eu ouço pregadores de todas as faixas etárias, de todos os lugares, principalmente em inglês, para treinar o meu inglês e ouvir o que está sendo dito no outro lado do mundo. Maurício, você ouve em português? Eu ouço bastante também. E eu gosto de ouvir, porque isso me faz lembrar 2 coisas. Primeiro, eu não sou o único nem o melhor pregador do planeta. E eu preciso da outra parte do corpo, porque eu não tenho toda a revelação. Eu tenho um pedacinho da revelação, mas outros irmãos vão completar essa revelação. Posso ouvir amém? E por fim, o que nós podemos tirar aí do calendário? Nós precisamos melhorar a nossa forma de administrar, de criar e inovar. Isso quer dizer então que esse é um mês em que Deus, no natural, deixou símbolos e sinais como incentivo para nós, melhorar nossa comunicação, falar de maneira que sejamos entendidos, melhorar nossa administração pessoal da vida, o governo da nossa vida centralizado em Cristo, o governo da nossa vida não como o presidencialismo, que a cada vez eu voto num e depois quando eu não gosto eu jogo fora, mas eu não elegia Cristo, Cristo me elegeu. Então eu já tenho um governo na minha vida. E Ele é o Criador do universo. E Ele me dá condições de criar e inovar. Criar e inovar, querido, não é só para músico, não é só para artista, não é só para os designers. Inclusive os designers da Escola Chofá estão, ó, hashtag eu te amo, Ale. Estamos juntos. Queridos, Maurício, do que você falou, de algo que você vai ver na Escola Chofá. Escola Chofá 2018 está preparando coisas tremendas, desde a sua área criativa, né? Temos novos talentos se manifestando nessa casa. Mas criar não é só no design, criar não é só na arquitetura. Você pode criar novas maneiras de amar a sua família. Você pode criar novas maneiras, marido, de surpreender a sua esposa. E não é com um susto, botando a cara da cuca ou da monga. Não. Você pode surpreendê-la lavando a louça. Sua esposa vai chorar de alegria, dizer o que aconteceu, esse marido se converteu. Eu vou dizer, ele foi à consagração e ouviu. Tem maneiras criativas. A Naira está até chorando ali de alegria. Olha para o seu vizinho e diga, seja criativo, amado. Inove. Você pode inovar a maneira de falar com seus filhos. Você pode inovar a maneira de trabalhar. E talvez receber um aumento e uma promoção por causa disso, né? Você pode, empresário, inovar a maneira de servir seus clientes, de atender e aumentar o seu ganho. Isso a gente vai falar no CRE. Agora vamos analisar os números. 9, novembro, por isso está escrito ali. Lembra que 9, o mês 9, novembro, por isso é novembro.
O que esse número nos lembra? Primeira coisa que 9 me traz à cabeça é isso aqui. Os 9 meses que eu tive que passar na barriga da minha mãe. E a maioria que, a não ser os mais ansiosos e apressados, que quiseram sair antes. Mas normalmente são 9 meses, né? Ao lermos a Bíblia, o número 9 nos lembra de plenitude, os dons do Espírito Santo, as manifestações do fruto do Espírito Santo. Tremendo, ou seja, esse é o mês para você crescer em bondade, em benignidade, em alegria, em amor, em paz, em fidelidade, em mansidão, em domínio próprio. Posso ouvir amém? Esse é o mês para você buscar com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. Esse é o mês para você alcançar plenitude em algumas áreas. Agora vamos ver o 11. Nós estamos no natural aqui no mês 11. A Bíblia mostra que 11 fala de desorganização. Por quê? Eram 12 discípulos de Cristo, um deu ruim, ficou 11, os caras já se perderam, não sabiam o que fazer, até fazer uma eleição e botar 12. Ou seja, 11 de alguma maneira aponta para desorganização, desordem, confusão. Agora para e pensa comigo. Viu a importância de você se organizar para administrar melhor esse mês? Porque existe um ataque para que você continue desorganizado em algumas áreas e se desorganize e entre em desordem e confusão. Quantos aqui já se planejaram para uma coisa e fizeram outra? Foram lá para se reconciliar com a pessoa e chegou lá e piorou, azedou a marmita, você falou que não devia. Gente, a melhor coisa que tem no momento ruim é ficar quieto. Porque a palavra branda acalma o furor. E se você não conseguir ficar brando, é melhor ficar quieto. Lá em 2014, eu profetizei 3 períodos de crise antes dessa década terminar. Gostei da sua cara. E alguém deve estar assim, meu Deus, qual das crises eu estou? Eu não sei. Eu sei que dentro da nação brasileira, nós passamos uma crise terrível de 2014 até mais ou menos 2016, nós estamos em outra crise. Maurício, então você está dizendo que vai ter mais uma? Eu não, eu estou profetizando para você, porque a crise é um dos melhores momentos para crescimento. Todo casal que tem uma crise, se está em Cristo, sai mais fortalecido e respeitando mais um ao outro. Toda empresa que sabe passar pela crise, ela sabe enxugar o que precisa para crescer o tanto necessário. A crise não é o seu inimigo. A crise, na verdade, pode ser o grande provocador da sua mudança. Às vezes você vai ter uma dor para ajudar você a entender que você estava fazendo algo de maneira errada. E se você mudar suas maneiras de ser, suas atitudes, seus hábitos, seu comportamento, além de não ter mais aquela dor, vai evitar um monte de outras consequências na sua vida. Mas ao lermos o 11º verso da Bíblia, o 11º capítulo e o 11º livro da Bíblia, nós podemos afirmar que o número 11 aponta para um tempo onde devemos desenvolver nossa salvação em alegria. E nós precisamos tomar cuidado com os inimigos da cruz, com as falsas doutrinas, com os falsos propagadores de suspeitas entre os irmãos. Há muitos anos atrás, Deus me deu essa canção. Eu ouvi falar do que Deus tem feito aqui. E eu já posso ver o que Ele vai fazer. Lembra, era um antídoto contra a fofoca. Por que você está falando isso, Maurício? Porque uma das piores coisas, e a Bíblia chama isso de maldito, Deus abomina aquele que cria contenda entre irmãos. Quando você gera uma suspeita de algo que não existe. Então tome cuidado com isso. Ame e respeite as pessoas, mas bote limite. E há muitos anos eu coloquei, da época do Frederico Felício, né? A Dani era criança ainda, ele estava querendo namorar com ela. O galo que ele... Acabou a sua granja? O que aconteceu? Você comeu tudo? Nem convidou a gente? Amém. Te perdoo, irmão. Aleluia. Mas você me deve um churrasco então. Aleluia. Como é que ele mata todos os frangos e não convida a gente para fazer? Oi? Mataram os seus frangos? Gente, 1 minuto de silêncio pelos frangos do irmão que faleceram. Assim.
Há muitos anos atrás eu pedi encarecidamente, hoje eu rogo e suplico. Querido, quando você ouvir falar de alguém, quem quer que seja, líder ou não, liderado, irmão, e se a pessoa não estiver presente, você fale para o indivíduo, para a pessoa que está falando para você: eu te dou 7 dias para procurar essa pessoa. Porque se você não procurar essa pessoa, eu vou procurá-la e pedir para ela te procurar, porque eu acho que vocês estão com alguma DR, vocês estão com algum probleminha que deveria ser resolvido com uma simples oração. Posso ouvir amém? Quantos aqui gostam de ser o alvo da fofoca? Gente, perdi a audiência. Se você não gosta de ser alvo da fofoca, não seja o receptor de uma fofoca, né? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque é uma estação em que algumas pessoas, por um descuido da língua, falam. E você já notou como o povo cristão é um povo de fé, e por isso eles aumentam as coisas? O povo cristão tem uma mania de aumentar. A pessoa ganhou uma dúzia de ovos do Frederico, mas como tem tanta fé, a pessoa já diz que ganhou uma granja. Porque ela crê que aqueles ovos vão dar pinto, e aqueles pintos vão crescer e virar galo e galinha, aquele galo com as galinhas vão procriar e vão dar mais pinto, e amanhã eu vou ter uma das maiores granjas da paróquia. Querido, um simples sol faz chocar os seus ovos. Um simples bandido vai lá e mata o frango. Eu ainda não entendi, eu estou estupefato com a informação. Fiquei triste agora. Agora, você já ouviu alguém contar uma história que você estava presente e não era bem do jeito que ela estava falando? Tipo assim, você foi no culto, o culto foi maravilhoso, aí a pessoa fala: todo mundo estava chorando, só que você não chorou. Quantos já se sentiram assim? Hã? Tipo assim, que horas foi que eu chorei porque eu não estava? Pessoas do meu perfil de personalidade, uma pessoa tímida assim, elas têm mania de aumentar, e Deus começou a chamar minha atenção sobre isso. A gente quer que as pessoas sintam o que a gente está sentindo. Então a maneira de se dizer: todos choraram. Não, nem todo mundo chora. Todo mundo aceitou Jesus. Não, todo mundo, são mais de 7 bilhões de pessoas, não ia nem caber no prédio. Maurício, do que você está falando? Eu estou falando que às vezes, quando nós vamos passar uma informação sobre a outra pessoa, por conta da nossa emoção, nós podemos inconscientemente ser levianos e aumentar ou diminuir os fatos. E por um lapso de memória, distorcer a história. Quantos estavam aqui domingo passado, quando eu preguei sobre os 2 julgamentos? Quem estava aqui domingo passado? Lembra quando eu disse que no dia da recompensa, Deus não vai chegar na frente de 1 bilhão de pessoas e dizer: o que vocês fizeram foi bom. E aí o último da fila, o que foi? Aí o outro diz: eu acho que eles estão precisando de sabão. Isso chama-se telefone sem fio. E nós precisamos cortar isso aí. Como nós cortamos? Amorosamente, dizendo: querido, você está falando de uma pessoa que não está aqui, eu te dou 7 dias para procurar essa pessoa, senão eu vou avisá-la que você precisa falar com ela, porque pode ser que sua agenda seja muito atribulada e você não consiga, mas então eu lembro a pessoa de te procurar. Assim você faz 3 coisas. Primeiro, você corta a comunicação se tiver alguma intenção maligna. Você entendeu? Se tiver. Segunda coisa, você traz reconciliação entre irmãos, ou pelo menos tenta provocá-la. E terceira coisa, você agrada o seu Deus e Pai. Porque nenhum pai gosta de ver filho falando mal um do outro. Posso ouvir amém? Ficou a dica? Hashtag dica do AP. O número 11 nos lembra de alinhamento. Ou seja, nós estamos em um tempo que precisamos estar alinhados com o governo de Deus, com a nossa família e com as pessoas que nós vivemos, congregamos, trabalhamos. Ah, Maurício, tem gente que é insuportável. E se essa pessoa falar para você que é recíproca, é verdadeira? Comece você a mudar. Comece você a ver, ouvir e falar de maneira diferente. Diga: no que depender de mim,
terei paz com todos os homens. É isso aí. No que depender de você, tenha paz com as pessoas. Mude você as atitudes, mude você o comportamento. De acordo com o calendário espiritual, hoje é o dia 16 de Bul, o nome bíblico do mês, que também é chamado de Reshvan. E eu sei, por favor, os irmãos da língua portuguesa de plantão, que não começa nenhuma palavra com 2 R's em português. Porém, essa é a melhor maneira que eu encontrei de te ajudar a ler o nome de maneira certa. Se eu colocasse um CH aqui, como é que você ia ler? Sheshvan. Mas Maurício, por que você está falando de CH? Porque 90% das traduções ou das transliterações vão estar com CH, porque elas foram feitas por americanos. Então um americano, quando lê o CH, ele lê com som de duplo R. Agora, se você vê, os outros 9% vão estar em espanhol, aí vai estar um J. E como é que você falaria? Jeshvan. Mas para nós falarmos como é em hebraico, precisa ter um duplo R. Se eu colocar só um R, você não vai saber se é Reshvan ou Reshvan. Quantos entenderam? Então, isso aqui é uma transliteração, diga Reshvan. O que é Reshvan? Reshvan é o nome que foi dado na Babilônia. E por que foi dado esse nome? Simples, porque é o 8º mês do calendário bíblico. E você já vai entender isso. Lá em 1 Reis, capítulo 6, verso 38, diz que no 11º ano, ou seja, ano 11, no mês de Bul, que é o 8º mês, se achou esta casa, se acabou essa casa, com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, assim levou 7 anos para edificá-la. Do que está falando? Do templo. Do templo. Reshvan vem de Marshevan, cujo significado é 8º mês. 8º mês. Por isso, na Babilônia colocaram o nome de Reshvan, o 8º mês. Bul significa, lê aí você. Gente, dá um ânimo, né? Você olhar assim, depois de tanta crise, que Deus nos coloca num mês espiritual, cujo nome significa produção. E não é a produção lá da comunicação. Produção, por favor, veja se eu estou bem aqui, a maquiagem. Não. É produção de produzir, de fazer algo, de gerar vida. Chuva fala da próxima colheita. Alimento fala do que você precisa, não só para você, mas o que é pouco para você pode ser muito para os outros e você pode fazer mais por alguém. Entendeu? Jabá do mais. Estoque quer dizer que você não vai ter só o que você precisa para comer. Você não vai trabalhar no almoço para comer na janta. Você não entendeu? Eu estou profetizando. Reserva quer dizer que, além de você ter estoque, você ainda tem uma reserva para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Esse é um mês, então, que fala de algumas coisas para nós. Veja como é que Bul se escreve. Beit, Vav, Lamed. Beit significa casa, Vav significa homem, cravo ou conexão, Lamed significa o cajado do bom pastor ou luz que desceu ao mundo. Então nós podemos dizer que Bul significa o quê? Lê você, por favor. Quantos querem ter a sua casa protegida pelo cajado de Jesus? Maurício, mas então é só nesse mês que Jesus protege minha casa? Não, querido. Mas em especial nesse mês, o Senhor protege a sua casa. E você já vai entender por quê. Tem coisas que eu gosto de deixar para o fim, porque daí a gente conclui e faz com que todo mundo entenda isso. Porque não é normal para todo mundo ficar estudando tempos e estações. Não é uma coisa do dia a dia de todos. Você acorda segunda-feira e nem se dá conta do que quer dizer aquilo. Você levanta terça-feira como se fosse qualquer outro dia, porque você tem que trabalhar igual segunda. Mas a cada dia basta o seu mal, diz as Escrituras. Cada mês existe uma influência de Deus para destronar a força das trevas contra a sua vida. Posso ouvir amém? Uma das melhores explicações que eu já vi sobre o calendário de Deus é que, se você prestar atenção, o calendário de Deus, ele não é estabelecido antes de Êxodo. Isso quer dizer que
Até Êxodo capítulo 12, existiam outros calendários, e o povo de Deus contava dias de outra maneira. Deus colocar um calendário para o povo dele, demonstra carinho, demonstra amor, e demonstra a ocupação de Deus em ajudar seus filhos a vencer o maligno. Nós vamos ver um exemplo clássico daqui a pouco na Bíblia. Mas, antes eu quero que você profetize de novo. Nós podemos dizer também que Bul significa... Responda uma coisa para mim, sinceramente. Quantos têm tido dificuldade, ou veem pessoas passando dificuldade em trazer a provisão para casa nos últimos 12 meses? É só você perguntar para o pessoal do Mais como aumentou o número de pessoas precisando de ajuda. Então, querido, hoje na celebração das 4h30 ou das 7h30, traga alguma coisa. Maurício, eu não vou vir porque eu já vi de manhã, marquei com a minha sogra. Que não desmarque com a sogra, por favor. Né? Faça igual o nosso pastor Rachid de Campos do Jordão, que me manda uma foto com um monte de camarão, dizendo: estou comendo na casa do pastor Sami o camarão da sua sogra, com a sogra do Sami e com a sogra da Marília. E, gente, é tanta sogra na frase, que eu falei, vamos levantar o pessoal da guerra espiritual, cadê a Ruth, o pessoal dos libertadores, para levantar escudo, porque ele estava num quartel de sogra, gente, e estava a minha. Eu falei, mas a minha estava em outro lugar, a gente estava no churrasco. E eu falando, aí minha sogra queria ver o camarão para saber se o Sami tinha feito o camarão bem feito. Eu falei, como é que a senhora vai saber se o camarão está bem feito pela foto? Aí eu arranjei o que ela fazia, arranjamos uma quitanda para ela ir comprar queijo. Mineiro, você joga um queijo, sai rolando. Vamos continuar. Né? Mas cada um tem a sogra que merece. A provisão precisa ser distribuída. Lembra? Dê e te será dado, medida recalcada, sacudida e transbordante. Sabe o que quer dizer isso? Se você hoje, amanhã, terça-feira, quarta, quinta, no CRE, trouxer aqui um pacote de 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, ou trouxer 2 pacotes de macarrão, trouxer óleo, leite em pó, bolacha para as crianças, para o pessoal do Rio de Janeiro, biscoito, para as crianças. Não apenas você está ajudando o próximo, mas você vai ter luz do Senhor, para que Ele possa mostrar como você vai ter medida recalcada, sacudida e transbordante. Tem gente que fala, eu dei, nunca recebi direito, nada. Querido, o problema é que você deu o que você não come, né? A pessoa come o arroz soltinho em casa e compra aquele arroz assim, pois é. Você tem que dar daquilo que você come. Está fazendo sentido para alguém o que eu estou dizendo? Você não pode dar do que você não gosta, porque senão você vai ter medida recalcada, sacudida e transbordante do que você não gosta. Porque a probabilidade das pessoas que vão receber também não gostar do que você não gosta é muito grande, porque você é uma pessoa de bom gosto. Quantos entenderam o que eu estou dizendo? Então, que você receba luz, homem, mulher, filho, filha de Deus, para que a provisão seja transbordante na sua casa. Também podemos dizer que Bul significa a conexão do céu para o homem trazer as reservas para a sua casa. Não é apenas trazer provisão, mas é Deus te dar conexões. Maurício, o que é conexão do céu? Eu vou falar com um anjo? Não necessariamente, mas Deus vai pôr pessoas no seu caminho. Eu vou repetir, Deus vai pôr pessoas no seu caminho. Clientes, fornecedores, pessoas que você nem imaginava, que vão te trazer abertura de portas. Afinal de contas, quem abre porta é uma pessoa. Quem assina o contrato é uma pessoa. Quem assina a contratação ou a demissão é uma pessoa. Quem assina o cheque é uma pessoa. Quem aperta a tecla para enviar a transferência para a sua conta é uma pessoa. Então, que nesse mês, Deus comece a te dar conexões para que tenha reservas para você, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Você prestou atenção aí?
Mas o que eu posso fazer com tudo isso, já que você ainda não entendeu? Ou alguém que vai assistir online depois. Lembra que Bul foi terminada a obra do templo? O texto que nós lemos lá de Reis diz que no 7º ano, ou seja, no 11º ano, mas por que 11º ano? Do governo do irmão Salomão. 7 anos depois que ele começou a obra, exatamente nesse mês de Bul, a obra do templo foi terminada. Isso quer dizer que essa é uma estação para terminarmos ciclos de 7 anos. Tem pessoas aqui que estão no fim de uma estação e vão mudar de país e entrar numa nova estação. Tem pessoas que estão no ciclo de uma estação na empresa e vão vender a empresa e abrir outro negócio. Tem pessoas que estão no fim de um ciclo de um emprego e vão para outro emprego. Ou vão abrir o seu próprio negócio. Mas estamos num tempo de fim de estação e novo começo. Afinal de contas, 2018, 5.778 aponta para novo começo. Tá? E tem mais. Lá em Gênesis 7 e 8, quando Deus ainda não tinha dado o calendário lá de Êxodo 12, existem 2 fatos importantes. Agora, preste atenção. Deus ainda não tinha dado esse calendário. Esse calendário começa depois que Moisés sobe no Sinai. E Deus dá esse calendário justamente para blindar o seu povo e ajudar o seu povo a vencer os principados, potestades e tronos malditos. Lembra que Deus lá em Gênesis 15 fala com Abrão e fala: Abrão, conta as estrelas, assim será a sua descendência. O que quer dizer isso? Deus estava dizendo: olha o governo cósmico, olha como o cosmos influencia a terra, e olha como eles trazem um governo, não só pelo povo olhar as constelações para ver que mês era, mas havia uma influência maligna. Lá, quando chega em Êxodo capítulo 12, Deus leva Moisés para cima no monte e mostra a mesma cena, só que daí Deus dá as 12 tribos, uma para governar cada mês, e Deus dá ainda os antídotos contra o mal. Então só vou te fazer uma pergunta: qual foi a última grande festa que nós celebramos bíblica? Começa com tá e termina com bernáculos. Para quem não entendeu, tabernáculos. O que a festa dos tabernáculos aponta? Aponta para Jesus como nosso sumo sacerdote. Aponta para Jesus como o noivo que vem se casar com a gente e se tornar nosso marido. E aponta para Jesus nos apresentando o Pai. Isso quer dizer o seguinte: uma tríplice porção de amor. Um sumo sacerdote que se apresenta em favor da noiva. Um marido que diz: agora eu comprei sua conta, a responsabilidade é minha. Eu já tinha mandado uma certa provisão no noivado, mas agora a gente está casando. E a provisão do amor do Pai. Porque a Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lembra que eu li ali que no dia 2 os católicos celebram desde o século desde do segundo século os católicos pegaram uma tradição do segundo século, a questão do Dia dos Mortos. Mas eu li ali que os druidas já faziam isso há muito tempo. Todo mundo está comigo? A questão aqui não é apenas de você lembrar do morto, mas é fazer um culto para o morto. É orar para ver se o morto melhora de vida depois da morte. É invocar a presença do morto para falar com ele porque você está com saudade. A Bíblia recrimina, condena, Deus abomina isso. Porque ao homem é dado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Tá? Então, quando você ler o texto aqui, que você vai ler comigo, entenda que não existia o calendário de Deus. Deus deu o calendário para nos blindar. Qual a última festa que celebramos? Tabernáculos, uma festa cheia de amor, cheia de alegria. Qual é a próxima celebração natural que tem depois da festa dos tabernáculos? 31 de outubro, Halloween, dia do Saci. 2 de novembro, invocação aos mortos. É o acaso Deus ter colocado
semanas antes da festa aos mortos e da estação onde a feitiçaria invoca os mortos, da estação onde os feiticeiros jejuam para enfraquecer a carne, para manifestar os demônios. Não, Deus colocou isso para nos blindar. Enquanto aquele povo estava jejuando, porque nós temos de jejuar lá em Yom Kippur, acabou, Deus manda comer e celebrar, para estarmos fortalecidos nele. Posso ouvir amém? Agora, lá em Gênesis 7, 11 diz: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias de que mês? Segundo mês. Então, peraí, não tem nada a ver com o mês que a gente tem falando? Tem. Porque o calendário, se você olhar em Israel hoje, Israel tem 2 calendários: o antigo e o que foi dado por Deus em Êxodo 12. O antigo começa em Tishrei, primeiro mês, segundo mês é Bul ou Reshvan. Então, quando você lê aqui, você não pode dizer que é o mês segundo pelo calendário espiritual, porque não existia calendário espiritual. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Os outros não estão. Vamos tentar explicar. Você imagina que o nosso mês começa em janeiro, o ano, e termina em dezembro, 12 meses. Você já imaginou se Deus virasse para a gente e falasse: ó, a partir de agora, vocês não vão mais começar o ano em janeiro. Vocês vão começar o ano em julho, no 7º mês. O que ia acontecer? Qual seria o primeiro mês do ano? Julho. Qual o segundo? Qual o terceiro? Qual o quarto? Novembro, dezembro. Janeiro se tornaria que mês? 7º. Foi isso que aconteceu. O povo de Israel celebrava até Êxodo 12, o começo do ano em Tishrei. E Deus muda isso e diz: vocês vão começar em Abib, que era o 7º mês deles. Então eles têm 2 calendários, eles ficaram com os 2 calendários. Os meses têm o mesmo nome. Só que no calendário civil, natural, que o homem criou, o primeiro mês foi o mês passado e nós estamos no segundo. No calendário espiritual que Deus criou, o primeiro mês, que era o antigo, virou 7º. Quantos entenderam? Isso quer dizer, então, toda vez que você lê antes de Êxodo, quando falar em primeiro mês, segundo mês, não é o mês da tabela que a gente usa, é o mês com 7 de diferença. Que confusão. Não, segredo, Deus colocou como código. Maurício, eu queria entender mais isso. Compre o livro Tempos e Estações e estude. Simples assim. Você vai pegar 20 anos de estudo em 20 horas de leitura. Olha que legal. Eu demorei 20 anos para entender, você vai ler em 20 horas, como você é mais inteligente que eu. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Esse é um mês de juízo. Para algumas pessoas, Deus vai abrir as comportas do céu, não como chuvas de bênção, mas como chuvas de juízo. Tem chuva que arranca telhado, tem chuva que mata. Ah, mas Deus prometeu que não ia matar toda a humanidade. Tudo bem, mas você e a sua casa não são toda a humanidade. Então se conserte com Deus, porque o dilúvio não vai existir para você mais. Agora lá em Gênesis 8:14 diz: aos 27 a terra estava seca. Que segundo mês? Esse mês de Bul. Então disse o Senhor a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Sabe o que significa? Nós e nossa família vamos entrar na nova estação para possuir a terra. As tempestades já passaram e para nós estamos entrando num tempo onde vamos pisar em terra seca, lugar seguro, lugar habitável. Mas cuidado, porque junto com o novo sempre vem a desonra, e isso traz fofoca. Quem foi o primeiro fofoqueiro da Bíblia? Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Quem é que faz isso? Vê uma pessoa em má situação e vai contar para os outros. Diga fofoqueiro. Só que a fofoca tem uma raiz, diga desonra. Todo fofoqueiro começou desonrando.
Começa desonrando o pai, começa desonrando a mãe, começa desonrando o amigo. Ah, eu tenho que honrar meu amigo? Tenho. Porque a amizade tem que ser baseada em lealdade. Você não pode ser amigo de alguém que é desleal, que te desonra. Posso ouvir amém? Cuidado com a desonra, tá? Ela traz consequências terríveis para a sua vida. Lê de novo. Cã, pai de quem? Olha a terra que Deus foi colocar. Porque alguém pode ser atacado por um pensamento de dizer, cara, eu virei crente, quanta fofoca tem no meio dos crentes? Alguém já sentiu isso? Sabe como é que você corta a fofoca? Dizendo educadamente para o fofoqueiro, ou para o suposto fofoqueiro. Querido, eu te dou 7 dias para ir falar com essa pessoa. Se você não falar, daqui a 7 dias eu vou perguntar se ela foi te procurar. E se ela falar para mim que você não foi procurar, eu vou dizer por quê. Ah, mas você é fofoqueiro. Não, eu estou cortando a fofoca. Eu estou tendo que usar da sua língua para acabar com o que você está falando. Porque se o que você está falando não é verdade, vai ficar no meu coração, eu vou ter um preconceito contra aquela igreja, contra aquela pessoa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E é amoroso, querido, não precisa ficar com raiva. Não precisa ficar bravo, não. Só ajuda a pessoa. E não desonre seus relacionamentos. Minha pergunta, mas esse não é o tempo de confiarmos? Como nós podemos confiar com tudo isso? Queridos, nós estamos começando um mês em meio a uma estação de morte, de guerras. Você já parou para pensar quem foi o primeiro invocador de mortos da Bíblia? O primeiro invocador de mortos foi Cã. Para pensar, Deus destruiu toda a humanidade, sobrou 8 pessoas. Noé, sua mulher, seus 3 filhos, cada um com as suas esposas. Quantas pessoas? 8 pessoas. Primeiro Cã desonra o pai. Depois ele faz fofoca do pai. E depois, se você continuar lendo a história, e não é por acaso que Deus coloca antes da ordem o nome do filho dele, e dizendo que ele gerou Canaã, que não é nem filho, é um descendente. Deus está deixando um segredo para a gente. A desonra abre a porta para a fofoca. A fofoca vai abrir porta para a imoralidade. E a imoralidade vai abrir porta para a sepultura. Imagine 8 pessoas só no planeta Terra. E o cidadão é banido do clã das 8 pessoas. Sobrou ele e a mulher dele. Ele começou a ter saudade dos amigos que morreram. Usa a sua imaginação. E ele começa a fazer culto aos mortos. E invocar os amigos que morreram. Maurício, como é que você pode provar isso? Simples assim. Um dos seus descendentes se chama Nimrod. E a descendência de Cã, de Canaã, vai dar um negócio chamado Sodoma. Sodoma tem imoralidade. Sodoma tem morte de bebês, de abortos. Toda vez que eu falo mal de alguém, eu estou abortando um sonho de Deus na vida de alguém. Eu vou repetir, toda vez que eu falo mal de alguém, eu estou abortando o sonho de Deus na vida de alguém. Não seja você um abortivo com a sua língua. Você ouviu falar de uma coisa, fala com aquela pessoa. Se você pensa algo, fale. Ah, mas eu não sei qual vai ser a reação dela. A reação dela é problema dela, não é problema seu. Mas e se a pessoa falar algo que eu posso reagir? Aí é problema seu. Tenha domínio próprio. Não aceite provocações. Todas as vezes que eu aceito provocações, eu caio. Eu peco. Eu não estou dizendo que eu quero você perfeito. Eu quero você aperfeiçoado. Como eu estou buscando ser aperfeiçoado. Então, por favor, em nome de Jesus, não seja uma pessoa de desonra. Não seja imoral. Não seja alimentador da fofoca. E muito menos da sepultura. Porque aquilo que você plantar, você vai colher em medida recalcada, sacudida e transbordante. A Naira foi testemunha disso outro dia. Falei de maneira errada, tive que ouvir de maneira errada. É verdade? 60 minutos depois. E graças a Deus não reagiram à minha maneira errada de falar, e eu também não reagi à maneira errada da outra pessoa. Da mesma maneira que uma audiência me respeitou no meu erro, e eu vou corrigir esse erro semana que vem no mesmo
Grupo, porque eu ensino nessa casa e vivo. Onde você peca é onde você tem que se consertar. Se você falou mal de uma pessoa, você pede perdão para essa pessoa. Agora, se você pecou na frente de 100 pessoas, dificilmente você vai pôr as 100 pessoas de volta. Mas ache um grupo parecido e restitua a honra daquela pessoa na frente das pessoas que você pecou. Então, eu te dou um bom testemunho daqui a pouco. Porque muitas das coisas que eu disse que ia falar, eu já falei e já estou terminando. Por isso que Deus manda confiarmos nele. Quantos se lembram do primeiro verso que nós lemos na palavra? Alguém se lembra do primeiro verso? Que já faz 60 minutos que eu estou falando, então talvez você já possa ter esquecido. Qual é o verso, apóstolo? Lamentações 22. Esse verso vem bem em meio a uma estação de juízo. Por conta da imoralidade, de terem se afastado de Deus, da fofoca e de todo tipo de desonra, Deus faz com que Israel se torne cativo. Agora, tira do individual e bota no coletivo. Você acha que essa falta de chuva no Brasil, voltando, é por conta de quê? Você acha que Deus se alegra com a imoralidade? Você acha que Deus se alegra com criança vendo homem nu? Vendo sexo pervertido? Não. Porque se nós nos calarmos, Deus não se cala e Ele manda juízo para a terra. E uma das coisas que traz juízo para a terra chama-se imoralidade. E a nossa terra está debaixo de juízo. Israel tinha pecado espiritual e moralmente. Por isso Israel estava sendo assolada. Então vem o profeta trazendo de volta a esperança. E o texto que nós lemos é: as misericórdias do Senhor são a causa de... Ou seja, mesmo que tenham tirado as nossas casas. Gente, quanta gente aí você conhece que não conseguiu pagar a casa própria? Que teve que sair do aluguel e ir para a casa do pai de volta, da mãe. Isso não é uma coisa de crente, isso não é uma coisa do MCI, isso é uma coisa que está acontecendo por causa do juízo na nossa nação. Mas, mesmo assim, a misericórdia do Senhor não deixa ninguém ser consumido, porque as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, a crise passa, as consequências dos nossos pecados passam, porém, as misericórdias do Senhor não têm fim. A crise passa, os problemas vão passar, e aqui nós temos duas palavras para misericórdia. A primeira palavra para misericórdia, quando diz as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, é a palavra Hesed. Het, Samek, Dalet. Vem da raiz com o mesmo nome, Hesed, ou seja, Hesed gerou Hesed, que significa mostrar bondade, demonstrar bondade. Já a segunda palavra diz: as misericórdias se renovam, ou as misericórdias não têm fim, é a palavra Raham, diga Raham. Reish, Het e Men. Vem da raiz com o mesmo nome, Raham, e significa amor, afeição ou compaixão. Então esse texto nós podemos ler da seguinte maneira. Lê comigo. A bondade do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua compaixão, afeição e amor não tem fim. Fica mais fácil de você entender, porque misericórdia, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Santa Casa de Misericórdia. Não, misericórdia é não receber o que Deus merece. Cara, é complicado demais isso. Vamos direto ao ponto. Porque Deus é bom, eu não sou consumido. Porque Deus é bom e apesar de eu ter feito um monte de coisa errada, eu não sou consumido. E porque Deus me ama, Ele tem compaixão de mim, Ele tem afeição por mim, a bondade dEle nunca vai parar na minha vida. Por isso, queridos, bem-vindos ao tempo de confiar no Deus de misericórdia. Nós precisamos confiar na bondade de Deus, no amor de Deus, na compaixão de Deus. Isso é misericórdia. Se você pode, feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos perdão por todas as vezes que não tivemos misericórdia para com as pessoas, por todas as vezes que fomos severos demais na punição, como pais, como líderes, por todas as vezes que nos vingamos de amigos, irmãos, parentes,
quando eles erraram conosco e não tivemos misericórdia. Perdoa-nos, Pai, e ajuda-nos a sermos como o Senhor é, misericordiosos. Em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Simples assim. Tenha misericórdia. Se você quer, plante, e vai ser dado medida recalcada, sacudida e transbordante. Você lembra que bu significa produção, chuva, alimento, estoque ou reserva? Assim como Noé sacrificou tudo que ele tinha para salvar a família e o destino da humanidade, eu convido você a trazer seus dízimos, primícias, ofertas nessa manhã, crendo que Deus nos dá misericórdia sem fim. Eu quero pedir aos pastores que peguem o óleo da unção e já saiam ungindo todas as mãos, porque você vai se ungir. Se você sente de ungir seu coração, amém. Se você sente de ungir sua testa, se você sente só de ficar com óleo na mão, passar na orelha, na boca, é problema seu. Você sabe onde você precisa ter mais misericórdia. E quando eu estou dizendo ter misericórdia, não é receber, é dar. Tem gente que tem dificuldade de dar misericórdia. A gente só quer, quando é com a gente, misericórdia, Senhor, mas quando é com os outros, pau neles. Eu estou falando com alguém ainda? Nós já vamos terminar. Hoje não tem muitas reuniões, só 34. Mas eu quero pedir também que os diáconos, se puderem, os comissários, distribuam os envelopes, como a nossa amada já está fazendo aí, o amado aqui. Porque você vai ungir seu envelope, e você vai profetizar sobre o seu envelope antes de trazer. Porque você e eu vamos entrar numa estação onde a misericórdia do Senhor vai guardar nossa casa, onde a misericórdia do Senhor vai guardar nossa família, onde a misericórdia do Senhor vai guardar nossos negócios, nosso ministério. Posso ouvir amém? Glória a Deus.